A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 2, a deturpação bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós vamos estudar conforme Romanos 3. Vamos ver os nossos tópicos a seguir, falando sobre a definição de pecado, corrupção geral do gênero humano, e falando sobre exatamente essa parte do ser humano na normatização do pecado no tópico 3, imoralidade sexual e outras coisas mais. A nossa aula de hoje é uma aula de reforço, chamada de aula extra, aula onde vamos estudar aqui na nossa lousa, exatamente de acordo com a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então nós temos o pecado no original, a martiologia, certo? Do outro lado, que se opõe, a soteriologia. Soteriologia. E aqui nós temos o homem, antropologia. O que é isso? É que o homem tem que decidir, decisão, entre a soteriologia e a armatiologia. O homem ele precisa decidir, por meio do sacrifício de Cristo, se ele quer ser salvo, salvação, soteriologia, ou se ele quer continuar no pecado, armatiologia. Então Deus deu essa decisão ao homem. Então a nossa lição ela vai tratar exatamente a centralidade. Veja aqui, vamos fazer outro desenho. Vamos lá. Ok? Nós estamos estudando essa parte aqui, ó. Aqui é o ser humano total, espírito humano, alma e corpo. Essas duas partes aqui podem atuar independente do espírito humano. Se ele não tem Jesus, essa parte está morta, porque não tem contato espiritual com Deus, morto espiritual. Então esse contato que ele tem antes da cruz é carnal. Lembra que o homem recebeu essa parte de Adão? O que é uma parte carnal? É quando ele anda somente alma e corpo. Então, entre a alma e o corpo, nós temos o quê? Uma mente. Essa mente é quem vai reger exatamente esta alma que tem intelecto, sentimento e vontade. Então, dentro desse aspecto interno da alma e corpo, chamado carne, que a mente é o seu gerente, número 1, porque não quer saber da parte de cima, rejeita a parte espiritual, então aqui ele é um homem totalmente condenado, porque ele é carnal. Porque ele está na sua potência inclinado para o mal. Viu? Ele está totalmente um homem inclinado a fazer as coisas erradas. É por isso que nós não devemos esperar de um ímpio fazer uma coisa certa. Um ímpio, ele só faz a coisa do mal. Por isso que Adão, Caim, presta atenção, Caim, ele tornou-se maligno. Olha a palavra mal, ó, maligno. Por quê? Porque ele deixou Satanás encher seu coração. Assim como aconteceu com Judas, maligno, com Ananias e Safira, por causa que ele deixou Satanás encher seu coração. Então, essa parte maligna e essa parte mortal, morte, Deus não havia projetado ao homem, e nem mesmo o pecado. Deus havia projetado uma condição de mal para os anjos, se eles pecassem, e de morte para os homens, se eles pecassem. Como uma espécie de julgamento, de juízo sobre eles. Então, o homem, ele vive aqui na terra, sem a parte de cima, ele está morto, condenado. Nunca terá salvação, a menos que ele se encontre e decide por Jesus. Aqui nós temos o quê?
essa inclinação carnal pela sua mente, que é o seu motor dessa carne. Veja aqui, ó, na sua alma, a sua inteligência, o seu sentimento e a sua vontade. O que é que vai acontecer aqui? É que aqui vai ter a sua gerência de instintos, viu? Instinto de reprodução, instinto de aquisição, instinto de comunhão, instinto. São 6 instintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na comunhão, o homem, ele pode pecar como? Adorando o ídolo. Como é que ele peca na comunhão? Maltratando o seu irmão. Então, o que é um pecado? É quando eu desequilibro esta comunhão. Eu fui feito para adorar a Deus. Eu fui feito para amar meu irmão. Mas se eu quebro essa comunhão e maltrato meu irmão e adoro o ídolo, eu estou em quê? Em pecado. Então, qual é a definição primária de pecado? É quando esses instintos aqui, ó, reprodução, aquisição e comunhão e outros mais, desequilibra. Por exemplo, aquisição, eu comprei e não paguei. Aqui eu pequei. O meu instinto de aquisição se desequilibrou. Na reprodução, eu tive filhos fora do casamento. Tive relacionamento fora do casamento. Então eu pequei. Então o pecado é o desequilíbrio destas. Entendeu aí? Então veja que esses instintos aqui, eles precisam de Jesus para equilíbrio da palavra. Para funcionar conforme a vontade de Deus daqui de cima, ó. A vontade de Deus, presta atenção, nós cremos em Cristo, o Espírito Santo vem para cá. Então essa vontade de Deus, o sentimento de Cristo, a mente de Cristo, a intenção é de encher essa alma de vontade de Deus e sentimento de Cristo. A intenção é encher essa alma. Mas como é que essa alma se enche? Quando ela se curva, quando ela reconhece, quando ela se arrepende. Quando ela se arrepende, o corpo apenas obedece, até mesmo chora. Tem uma decisão contrária à carne. Então ele dá um giro de volta para a sua casa, para o seu reino, para onde ele saiu. Gênesis 3:21, Deus colocou um cordeiro, uma morte de um cordeiro, um sangue de um cordeiro, dizendo, você tem volta. Esse cordeiro é apenas o que eu vou fazer com o envio do meu filho na cruz do Calvário. Então, veja que aqui nós temos volta. O homem ele precisa sair dessa condição de carnal para espiritual. Ele tem que deixar o Espírito de Deus agir na sua alma e no seu corpo, equilibrando esses sentidos, desequilibrados nos seus instintos. Viu? Porque o homem ele é carnal natural. Viu? Ele não é espiritual, ele é natural. Então tem um homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Então o homem carnal só pensa nas coisas debaixo do sol, só pensa nas coisas da terra. Nunca ele vai buscar Deus, a menos que Deus envie alguém, fale, revele e ele aceite por decisão. Viu? Deus tem a iniciativa de revelar-se, mas o homem também deve aceitar, deve decidir aceitar, deve entregar a mão para receber o presente. Glória a Deus. Amém? Então, meus queridos, nós sabemos que precisamos deixar o pecado. E essa questão de deixar o pecado é santidade. Então, a definição de pecado é quando eu compro e não pago. É quando eu como demais. É quando eu vou procurar outra pessoa para me relacionar. É quando eu maltrato meu irmão. Então, esta parte de desequilíbrio, ela é carnal. E ela pode ser diabólica, porque o diabólico, tomando a parte carnal, essa parte carnal torna-se possessiva. E essa pessoa possessiva, ela é maligna, como Caim que matou seu irmão. Então, a pessoa
ela pode estar no estado de morte, que é os homens, mas ela pode também estar no estado maligno. Porque os demônios podem sim, por possessão, trazer esse estado de malignidade. Por exemplo, Caim era do maligno, porque ele deixou-se ser guiado por Satanás. Então, nós precisamos exatamente saber quais as definições da palavra pecado. Não é simplesmente errar o alvo, mas equilibrar a alimentação, a autoproteção, reprodução, aquisição, domínio, comunhão. Que esses instintos, sem o Espírito Santo, desde o nosso nascimento, é governado pelo eu, pela mente humana, pela carne. O homem sem Deus está condenado, porque ele é potencialmente pecador, porque ele só se inclina para as coisas do mal. Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos uma nova natureza, uma nova inclinação, aonde nós temos perspectiva de vida. Aí Paulo diz, não faço mais o que eu quero, mas sim o que Deus quer. É a vontade de Deus em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que é santidade? É o oposto ao pecado. Se o pecado é um desequilíbrio daquilo que está na minha natureza humana, e a santidade é produzida pelo Espírito de Deus, equilibrando esses sentidos, esses instintos, que nós temos corpo, alma, mente, sentimento, intelecto e vontade, instintos, alimentação, reprodução, comunhão, e assim vai. Então o conceito de pecar, errar o alvo, é um conceito superficial. Os instintos devem ser submetidos à alma. E esta alma, com inteligência, sentimento e vontade, deve ser submetido à palavra de Deus. Então, um coração cheio da palavra de Deus, ele não peca. Foi o salmista quem disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se nós temos um coração cheio de impureza, de lascívia, de engodo, de engano, aí nós somos pecador. Entendeu aí? Então, o que há no mundo? A concupiscência da carne, que é operada pelos instintos. O que há no mundo? A concupiscência dos olhos, que é operada pelos sentidos. Olha aí. A da carne, pelos instintos. A dos olhos, pelos sentidos. Sentidos. A soberba da vida, que é operada pela vaidade, que é o pecado predileto de Satanás, o orgulho. Então a santidade é o equilíbrio de todos os nossos instintos. Esses atos de pecado são como fruto da carne. Está em Gálatas capítulo 5. Porque a carne, ela produz em fruto de escândalo contra o amor que foi derramado em nosso coração, o ágape. A carne produz fruto contra a fidelidade. Então todo pecado atinge a comunhão. Todo pecado atinge a comunhão com Deus. Seja qual for. Seja no horizontal, no vertical, seja no seu irmão, nas coisas que você faz por si próprio. Todo pecado também pode ser perdoado. Por quê? Porque a cruz elimina o passado, abençoa o presente e tem esperança para o futuro. Somente a cruz, a mensagem pode lhe declarar justo. As coisas antigas, injustiças, são apagadas pelo sangue de Jesus. Então Deus esquece as injustiças que praticamos anteriormente, até a cruz. E da cruz para frente, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, o justo, o Senhor Jesus Cristo. Então o problema agora da humanidade, depois da cruz, não é mais o pecado. Porque Jesus já nos perdoou de todo o pecado.
Então o problema agora é rejeitar a cruz, a mensagem da cruz, o Evangelho, Jesus. Se rejeitar, isto agora que traz condenação ao homem. Porque a luz entrou no mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o homem não será condenado por ser pecador, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Por isso que nós temos agentes da salvação. Número 1, a graça de Deus. Número 2, o sangue de Jesus. Número 3, a fé. A graça de Deus, o sangue de Jesus e a fé que nos foi dada. Entendeu? E aceitamos, nós decidimos aceitar, crer, converter. Porque o Espírito Santo de Deus chegou no nosso coração. E aceitamos a condição da graça, do sangue e da fé. Pela fé somos salvos, pelo sangue somos salvos, pela graça sois salvos. 3 agentes da nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, Deus deu ao homem o direito de escolher entre o pecado e a salvação. É só ler o livro de Romanos, que trata do assunto do pecado, da salvação do homem. Então veja, Deus dando ao homem a escolha. Tem uma vida e tem uma morte. Escolhe, pois. Então Deus colocou à disposição o estado da vida e o estado da morte. Deus também disse aos anjos: eu tenho também o mal e o bem. Eu tenho o estado do mal e tenho o estado do bem. Isaías capítulo 45. Eu formo a luz e crio as trevas e crio o mal. Veja o mal criado como estado. Deus não criou homens malignos. Deus não criou diabo, satanás malignos. Não. Ele criou apenas o estado. E criou homens perfeitos, anjos perfeitos, e disseram o seguinte: decidam. Decidam qual lado vocês querem seguir. Então os homens decidiram. E quando pecaram, morreram. E os anjos que pecaram, tornaram-se malignos. Então o que nós observamos é que nós precisamos escolher entre a morte e a vida. E no final de tudo isso, teremos apenas um estado chamado de mal. O lugar do mal para a pessoa do mal. Entendeu aí? O lago de fogo é um lugar do mal, que será dado a uma pessoa do mal. Pode ser Satanás, pode ser os seus anjos, que já estão determinados, mas também pode ser o homem depois da morte, que segue-se o juízo. É o estado do mal a decisão final de todos os seres criados que não obedeceram à cruz, à mensagem de Deus. Então uma pessoa boa, ela pode passar-se a ser maligna. Caim não nasceu maligno. Ninguém nasce maligno. A pessoa humana, ela nasce boa. Porque toda a criação de Deus é boa. Mas ela pode sim tornar-se maligna. Os homens tornam-se malignos por possessão. Por deixar-se Satanás encher seu coração. Então, assim uma pessoa, ela assume o estado do mal. Não por si próprio, mas porque o diabo está usando, possuindo a vontade dela. E assim produzindo nela o estado do mal. O homem primeiro decide a desobedecer. E assim ele morre. Assim também é uma pessoa ímpia. Ela não faz nada que um justo faz. Ela é ímpia. Então, naturalmente, por natureza, ninguém pode, uma pessoa ímpia, esperar que ela venha fazer alguma coisa justa. Ela é ímpia. Então, se ela é ímpia, mas ela não foi anteriormente, ela não foi criada ímpia, mas que ela foi deixar-se, ela deixou-se ser batizado, ser banhado com o estado do mal.
Deixou-se que o maligno tocasse. Por isso que a Bíblia diz, nós somos de Deus e o maligno não vos toca. O mundo está no maligno. Temos que ter muito cuidado. Porque nós nascemos de Deus como boas pessoas. Mas Deus não criou ninguém como um maligno. Deus criou apenas um estado lá na frente. Se por acaso pecar, se por acaso errar. Se por acaso decidimos errar. Então, uma pessoa, ela pode se converter. E aqui, uma pessoa humana pode mudar o seu estado. Somente os homens podem mudar o seu estado. O estado de um homem desobediente é a morte. Mas ele pode se assumir um estado do mal, deixando-se Satanás encher seu coração. Mas quando ele se converte, as coisas mudam. As coisas ficam diferentes. O estado do mal vai deixando essa pessoa. Mas como assim? É porque os demônios vão saindo em nome de Jesus. E os pecados são perdoados, são tirados desta pessoa. E assim, o estado que vai estar nela é o estado de paz. Paz também é um estado. Ausência de guerra. Quando nós, desde criança, quando éramos levados pela carne, quando assistimos todo tipo de coisa, por exemplo, de desenhos animados, é ali aonde vemos que o mal sempre prevalece, nunca o bem. E quando nós assistimos os desenhos, a gente pensamos que o bem venceu o mal, mas não foi. Sempre o mal prevalece. Este mundo é maligno. Quando assistimos aqueles desenhos, aparece uma bruxa que vai fazer um feitiço para aquele meninozinho bonzinho vencer. E quem que foi que venceu no final? Não foi o bem. Venceu por bruxaria. Venceu por engano. Venceu por mentira. Assim é o mundo de Satanás. Assim é o mundo desses homens carnais e caídos. É maligno. O mundo está no maligno. Viu? Assim também as pessoas que sentem ódio. Essas pessoas, elas não conseguem vencer. Porque mesmo dentro da igreja, elas, sim, infelizmente, por deixar-se o coração encher-se de Satanás, por causa do ódio, dependendo do grau que está, ela não perdoa ninguém, mas está dentro da casa de Deus. Ela é uma pessoa maligna. Dentro da casa do Senhor, por falta de perdão, porque não quer perdoar, ela não consegue vencer o estado do mal. Amém? Agora deixa eu explicar alguma coisa que não foi dita na primeira parte da aula, sobre os bebês. Se um bebê que está no ventre não pecou, e ele sai, ainda de colo, né, mamando, tem uma idade aqui que ele vai chegar na consciência para cá e ele morre pela lei do coração. Porque na hora que ele conhece esta lei, ele morre, por causa que ele é carnal. Entendeu? Mas volte para cá, nessa parte aqui, ó. Daqui para cá ele não tem pecado, ok? Sem essa parte da consciência. Aqui dentro também. Então, se ele não tem pecado aqui, por que Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus? Será que as crianças, antes de pecar, entendeu? Pela consciência, elas têm mérito próprio? É uma pergunta. Porque Jesus não tem um mérito que ele morreu na cruz? Ele não foi inocente? Então essas crianças aqui, elas são salvas por elas mesmas. Jesus não precisou salvar elas, porque se ela não tem pecado, então ela não precisou de Jesus para salvar. Jesus não veio salvar os pecadores? Alguém pode perguntar. Resposta. Está aqui, ó. Levítico 18, versículo 3 ao 5. Irmão, isso aqui ninguém vai explicar não, viu? Isso aqui é uma revelação que Deus me deu. Viu? Vou te dizer agora. Uma criança,
ela vai ser salva não é porque ela está no estado de inocência. Opa, olha a nota aí, hein? Por que que ela vai ser salva? Por que que ela vai ser salva em Jesus? Está aqui, ó. Levítico 18, 3 e 5. Deixa eu ler aqui. Vamos abrir a Bíblia, vocês vão ver. Ok? Amém? Então, a partir do versículo 4, Levítico 18, versículo 4, anota aí. Vamos lá? Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais observando, o homem viverá por eles. Assim diz o Senhor. Então, olha aí, ó. Assim o homem viverá por eles. Quer dizer que a vida dependia de guardar os preceitos e os mandamentos. Isto é, a lei. A vida dependia de guardar os preceitos e os mandamentos da lei. Isto está em Levítico. Isto também está em Romanos, viu? Capítulo 10, versículos 5 e 6. A justiça que é pela lei, entendeu? Viverá, está lá escrito. Esse viverá é o que? Ressurreição. Então Jesus, ele dependia exatamente, simplesmente da lei para viver. Para o quê? Ressuscitar. Porque era o prêmio que a lei dava ao vencedor. Levítico 18, 3 e 5. Aí o que é que nós temos aqui? Os bebezinhos de colo, eles não conseguem aqui, por causa da inocência, cumprir a lei. Entendeu aí? Então, se eles não conseguem cumprir a lei, mesmo na inocência, o requisito da vida não era ser inocente. O requisito da vida era cumprir a lei. Quando a morte veio como juízo, a morte matou os inocentes. Porque pegou todo mundo. Foi um juízo na raça, no cabeça, que matou todos no representante. Então, se os bebezinhos são inocentes aqui, então eles vão depender igual nós. De quem? Daquele que cumpriu. Nem nós mesmos cumprimos a lei por causa da parte carnal. Entendeu? Depois que saímos da inocência, passamos para a consciência, nós morremos. Nem nós cumprimos a lei e nem os bebezinhos cumpriram a lei. Dessa forma, eles não têm condições de ter mérito próprio. Isto é, viver pelo seu próprio mérito. O único que viveu pelo seu próprio mérito, Jesus. Então Jesus não poderia morrer quando nasceu. Por quê? Porque ele estava debaixo dessa lei. Ele tinha que continuar vivendo, passar pelo estado da consciência sem pecado. E passar pelo estado de ser humano normal e não pecar. Entendeu aí? Por isso que ele nasceu com o Espírito Santo para vencer os estágios da vida de criança, de adolescente e de adulto. Então essa inocência aqui não lhe dava direito de viver. O que lhe dava direito de viver era se cumprir a lei. Então Deus colocou aqueles que estavam debaixo da morte, uma lei. Se você cumprir, tu acaba com essa morte. Entendeu? Então quem cumpriu a lei? Jesus. Ele morreu e disse, está consumado. Tudo foi cumprido nele. Lei, salmo e profeta. Tudo foi cumprido nele. Tudo que estava escrito. Aí ele disse, eu tenho poder para dar minha vida e poder para tomá-la de volta. Os bebês não tinham condições, porque ele tinha que ter uma fase adulta e cumprir a lei. Por isso que todos estão debaixo desta morte. Todos estão debaixo dessa condenação de morte. Ninguém seria salvo sem o cumprimento da lei de Levítico, da palavra. Só Jesus cumpriu a lei. Aí ele disse assim, ó, deixa vir a mim. Então dependia do mim. Esse mim é o vencedor. Assim como nós também dependemos desse mim de Jesus. Sem Jesus nós estamos perdidos, irmãos. Não tem salvação nem para as crianças. Mas graças a Deus que ele venceu. Glória a Deus. E ele disse, deixa vir a mim as criancinhas.
Amém? E por esse estado de inocência, aí sim, as crianças já são chamadas. Entendeu? Não é porque ela venceu, mas porque Jesus venceu e trouxe esses que estavam debaixo da lei, mas não cumpriu, estava debaixo da morte, e Jesus cumpriu essa justiça de cumprir a lei. A justiça que é da lei. Romanos, capítulo 10, versículos 5 e 6. Vamos ler o texto para vocês entenderem? Vamos lá. Romanos, capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. O homem que fizer estas coisas, que coisa? Essa de Levítico. Estatuto, juízo, leis, ordenança, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, viverá. Esse viverá não é porque não vai morrer, mas é que vai ressuscitar. Amém? Essa era a doutrina de ressurreição, viverá. Mais uma vez. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, ressuscitará. Como é que eu sei que é ressurreição? Verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz: assim não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo? Isto é, trazer de volta dentre os mortos a Cristo. Olha aí a ressurreição. Por que ele diz assim, a justiça que é pela fé? Porque nós estamos vivendo essa parte aqui. Amém? Porque antes de Jesus todo mundo queria cumprir a lei e não conseguia. Os rabinos, os da lei, os do tempo de Jesus. Jesus dizia para o jovem rico: você cumpre a lei? Jesus dizia para os doutores da lei: como você entende a lei? Porque nelas contém a vida eterna. Jesus disse: é nela que contém a vida eterna. Porque Jesus sai da lei. Ele é a lei, propriamente dita. Ele é esta palavra encarnada. Aí nós estamos aqui em Jesus. E essa lei está em Jesus. Aí nós cumprimos essa lei aqui em Jesus. Porque se nós cumprimos sem Jesus, nós vamos morrer. Porque ela não justifica. Quem justifica é Jesus. Aí nós, em Jesus, nós cumprimos a lei. Por isso que somos justificados. Ele nos atraiu a Ele. Glória a Deus. Então os bebês, à semelhança de Cristo, inocente. Mas precisava de cumprir a lei. Porque os bebês precisavam de Jesus para ser salvo. Dependia do cumprimento da lei. Os bebês são salvos não por mérito próprio. Eles não cumpriram a lei. Só Cristo cumpriu a lei. Definição de pecado. É um ato em si de transgressão, que significa quebrantar uma ordem, uma lei, um mandamento. Foi o que Adão fez no Éden. Transgrediu a palavra de Deus. Ok? Agora, percebe-se, nesse particular que vamos mostrar agora, nesse momento, vamos lá? Ok? Vamos aqui apagar a lousa, para melhorar. Pronto, vamos lá. Romanos 7. Leia lá. Diz que o pecado reviveu em mim. Quando Paulo diz que o pecado reviveu em mim, ele está dizendo o seguinte: naquela fase de bebê, né, que eu era inocente, para já consciente. É uma fase de troca de dentição, certo? Os dentes de leite sendo trocados pelos dentes definitivos. Isso quer dizer que Jesus não trocou esses dentes de leite. Está em Gênesis que ele continua com os dentes de leite. E os seus dentes como branco de leite. Está lá em Gênesis, no últimos capítulos, fala profeticamente que Jesus era inocente a vida inteira. Por causa que ele não trocou esses dentes de leite. Então o pecado não reviveu em mim quando eu era um bebê. O pecado reviveu em mim quando eu passei a ter conhecimento dos mandamentos, das ordens de Deus, dos meus pais, quando eu desobedeci às autoridades civis. Então, assim, pelo conhecimento da lei, eu morri.
O mesmo mandamento que estava ordenado para a vida, o Levítico 18:5, é isso que ele está dizendo. O mandamento ordenado para a vida. Levítico 18:5. Amém? A lei de Deus é boa, perfeita e justa. Foi dado para a vida, mas o homem é carnal. E ele morre por falta do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele pega esta lei e coloca no seu coração. Amém? E assim sai das pedras, sai dos papéis. E ela produz vida, porque a lei de Deus veio produzir vida. Isso pelo Espírito de Deus. Porque se nós cumprimos a lei em Cristo, nós vamos ressuscitar. O propósito da lei foi contrapor o pecado e a morte. Entendeu aí? Como a lei de Deus é boa, ela é santa e justa, ela contrapõe o pecado e a morte. Que lei boa! E os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque a morte foi a condenação de Adão, que passou a todos os homens. Romanos 5, 12, 14. A morte passou como juízo, pegou todo mundo. Pegou as crianças, bebês, pegou Jesus, inocente. E Romanos 5 diz, capítulo 5, verso 12 ao 14, que ela matou até mesmo aqueles que não pecaram. Quem foi que não pecou? Que ela matou? Os bebês de ventre, os abortivos, as crianças inocentes de colo. Viu? A morte matou. A morte matou Jesus na cruz. Mas Jesus tinha garantia do prêmio da ressurreição. Levítico 18, verso 5. O mandamento veio com um prêmio, e era a ressurreição. A lei chegou com um mandamento ordenado para a vida. Quem cumprir, ressuscita. Jesus não era um religioso. Porque o religioso ele vive em função de pecar e não pecar. A preocupação de um religioso é o pecado. Então ele olha para a vida dos outros e diz, olha, está em pecado. Porque ele se preocupa com o pecado. Jesus não era um religioso. Ele não tinha preocupação com o pecado. Porque o não pecar era uma consequência de guardar a lei. Foi o que o salmista disse. Olha aí, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então Jesus não era um religioso. Porque o religioso ele inverte. Ele fica só no pecar e no pecar. Mas esquece que o não pecar é uma resposta da lei que está no seu coração. Então Jesus ele chegou dizendo, eu vou guardar a tua lei, meu Pai. Eu vou amar a tua lei. Ele não se preocupava com o pecado. Porque sabia que ao guardar a lei, era somente o não pecar o resultado do guardar a lei. Amém? A base de Cristo era a lei. A base do religioso é o pecado. Porque o pecado, para o religioso, não pode? Pode. Não pode? Pode. Jesus sabia que o problema de tudo era desobediência à lei de Deus. Romanos 5,14. A morte veio mesmo sobre aqueles, as crianças, que não pecaram, a semelhança de Adão. Entendeu? Nem Davi, nem Adão nos representa no pecado. Porque no juízo, quem passar e for condenado, não terá Adão lá e nem Davi para Deus dizer, olha, você está sendo condenado por causa de Adão. Você está sendo condenado por causa de Davi. A sentença será dada por causa do teu pecado. Não é pecado de A ou B. Como justificar os seus pecados? Só quando nós se arrependemos e nos convertemos. O homem não será condenado por ser pecador, por causa da promessa de Gênesis 3:15, que Deus disse que salvaria os pecadores através da semente da mulher. Então a salvação depende de reconhecimento desta obra-prima de Deus, desta obra de salvação, desta obra para que o homem reconheça e se converta.
Saia do homem velho e venha para Cristo ser um homem novo. Então é passar pelo processo de transformação do velho para o novo homem. É crer na palavra e deixar os pecados. O pecado é uma decisão pessoal. Se nós estamos tratando da definição de pecado, meus irmãos, como é e quando foi que um bebê pecou? Se um pecado é uma transgressão, é um ato deliberado, aí como é que eu vou dizer que um bebê pecou? Que ele nasceu em pecado? Não é uma contradição? Se o pecado é uma decisão pessoal, se fosse um germe, uma bactéria que passasse pelo sangue, nem Jesus escapava. Ele teria uma natureza caída. Mas glória a Deus que o pecado não é um germe, não é uma bactéria. Não passa pelo sangue, não passa genealogicamente. O pecado é uma decisão pessoal. Está mais claro do que o sol do meio-dia, que esta é a explicação correta. A morte não é um germe, a morte não é um anjo, nem a morte é um germe, e nem mesmo é um anjo. A morte é um juízo, que ela pode ser física no corpo, que leva à sepultura. Olha aí a morte, levando o corpo à sepultura. E ela pode ser espiritual, levando a alma a um lugar de tormento. E ela pode ser eterna, levando o espírito, a alma e o corpo exatamente para o lugar do mal, lago de fogo. Então o mandamento não cumprido gera rebelião, da qual Satanás pode participar. Assim um homem pode tornar-se maligno, porque ele é sugado pelo estado que o maligno, que é o diabo, que é do mal, já está. Entendeu aí? Ele pode ser sugado. A morte foi o instrumento de juízo por causa do pecado dos homens. O mal foi o instrumento de juízo sobre os homens, melhor, sobre os anjos que pecaram. A morte para os homens e o mal para os anjos. Por natureza, o homem não é maligno, a não ser pela opressão, pela possessão de demônios. O homem, ele foi criado para escolher entre a vida e a morte. Mas ele assumiu o estado de morte quando peca. Mas ele pode reverter esse estado pelo corpo, ainda vivo. A morte remete à condição de eternidade. Depois da morte segue-se o juízo. Não tem mais sangue de Cristo, não tem mais morte, não tem mais perdão nem graça. Não. Depois da morte é o estado eterno. Um bebê não peca, mas ele pode morrer antes de chegar à sua idade de consciência ou até mesmo de pecado. Romanos 7, 9. Então, veja, por causa do decreto de Deus, que foi o primeiro, a morte, Deus decretou a sua segunda vez, o seu segundo decreto, a vida. Mas para isso o homem tem que escolher, tem que decidir. Veja que Deus maravilhoso deu a segunda chance. Por causa da morte do corpo. Se não fosse esse corpo, ou se o corpo fosse já na eternidade, assim como os anjos, ou se na terra os homens não morressem, todos os homens seriam como se fossem zumbis. Não existe zumbis, mas para vocês entenderem, um homem vivo decompondo-se. Não tem uma sepultura que o corpo se decompõe? Agora imagine esse corpo se decompondo, ele vivo, que nunca morre. Como seria um verme ambulante? Deus não quis isso. Deus não aceitou isso. Deus disse, eu tenho uma oferta. Eu tenho um presente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Que bênção é a promessa da vida eterna que Cristo nos oferece. Nós vamos dar continuidade e sequência às nossas aulas. Vamos estudar o perigo do ensino progressista. Nós vamos estudar, fazer as aulas e enviar para você. Ok? A primeira aula será enviada para o YouTube
e a segunda aula será enviada para nosso Zap. Os nossos irmãos que estão assistindo a nossa aula no Zap. Amém? Aula de reforço, aula extra, aula de continuidade. O aprofundamento bíblico que nós temos nessa classe. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e amigos, irmãs. Obrigado a todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.